eu vou falar um pouquinho sobre a motivação desse tema. O que aconteceu? Durante a pandemia, né, começou a acontecer no Instituto partos com período de internação hospitalar muito curto, né? Assim, por todo o cuidado que a gente consegue oferecer de forma virtual durante a fase inicial, esse atendimento domiciliar das enfermeiras, das doas, né? E mulheres chegando na maternidade com dilatação de 8, 9 centímetros, né? E esse termo parto ficava sempre assim, um parto muito rápido, né? Quem estava lendo aquilo ali e nós mesmos acabávamos escrevendo dessa forma, né? Então é um parto tsunâmico hospitalar. A gente vai falar um pouco disso, porque atrás dele tem um tempo de domicílio, de cuidado, né? Então, muitos desses partos tsunâmicos que acontecem nas mídias e passam nas mídias, verdadeiramente eles não são, às vezes. São mulheres que ficaram horas, algumas horas em casa em trabalho de parto, se sentindo bem cuidada com a equipe, com o profissional e tal, ou ela mesmo sozinha dando conta daquilo, né? E aí o tempo de hospital, 1, 2, 3 horinhas, né? Então muitas pacientes começaram a mandar mensagem querendo saber o que é isso, como é que faz para ter um parto tsunâmico, como é que faz para ter um parto super rápido e tal. E aí eu convidei você justamente pela sua história, né? Então acho que não tem ninguém melhor no Instituto para falar sobre parto rápido, como você, uma obstetra, mulher, e que viveu isso, né? Assim, a sua voz aqui hoje é muito, muito importante, assim, porque tem a ciência por trás de tudo, do seu conhecimento, e tem a vivência prática ali do que você passou, né? Então, vai ser muito legal. Claro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Lúdia, assim, um pouco do conceito de parto tsunâmico, né? Porque não é uma coisa que nós, obstetras, estudamos nos livros, né? Não foi isso que a gente estudou, né? Conta um Sim. pouquinho aí para o pessoal aí, ou a sua experiência, quando você teve contato com isso pela primeira vez, esse termo e tal. Na verdade, assim, a gente chama de parto tsunâmico um parto que evolui de uma forma muito rápida, né? Com um período de dilatação e um período de expulsão fetal durando em torno de 4 a 5 horas, né? Tem algumas referências que falam de 3 a 4 horas, algumas referências que falam de 4 a 5 horas. Ou seja, são partos em que a gente tem um processo de dilatação do colo do útero e um processo de expulsão fetal durando muito pouco tempo, né? Se a gente for pensar que na população em geral, na grande maioria dos partos, a gente vai ter uma média de duração desses dois processos, tanto de dilatação quanto de expulsão fetal, em torno de 8 a 16 horas, quando a gente vai pensar em 3, 4, 5 horas, realmente são tempos, né, muito diferentes, né? É um tempo bem mais curto. E eu acho que esse termo, parto tsunâmico, a gente criou, assim, é um termo popular, né? É um termo que a gente inventou para chamar esses partos muito rápidos, porque pensando que foram tsunâmicos, rápidos, né? Outro dia a gente teve até uma gestante que sugeriu, né, de usar o termo parto meteórico, né, para não vincular o termo tsunâmico a algo negativo, porque, assim, na maioria das vezes, o parto tsunâmico, o parto muito rápido, é um parto visto como algo positivo, né? Assim, todas as mulheres, quando pensam em um parto, pelo fato de trazerem consigo um conceito de sociedade, um conceito cultural de que parto é algo ruim, associam esse andar mais rápido, essa velocidade mais rápido como algo positivo, né? A gente consegue ver pontos assim positivos, a gente consegue ver pontos negativos, né, Emerson? Não é só pensando assim, já que o parto tsunâmico é um parto rápido e já que eu aprendi a minha vida inteira que passar por um parto é algo muito doloroso, é algo muito penoso, que ele E seja demorado, né? E demorado, né? Tá no demorado inconsciente, isso. e que ele seja rápido. Mas será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo que a gente deve pensar, né? Eu acho que são várias facetas aí que a gente precisa de levar em consideração, até porque o parto tsunâmico, o parto rápido, ele não é um parto isento de riscos, né? Então fica parecendo que ele é um parto muito fantástico, que assim, o meu sonho de consumo é ter um parto tsunâmico, mas será que ele é mesmo? Então acho que a gente precisa entender um pouquinho
cada ponto, né? Cada aspecto desse tipo de parto, até para poder ter um julgamento um pouco mais crítico, né? Exatamente. Ó, eu não sei direito quem criou esse termo. Uhum. Eu ouvi pela primeira vez através da boca da doula Lena. Então, eu perguntei para ela quem criou. Ela falou que não sabe. Eu falei, se não sabe quem criou e eu ouvi de você, para mim, quem criou foi você. Então, eu vou E dar os pronto. créditos para você. Eu já também recebi uns comentários assim de algumas gestantes pelas mídias sociais falando disso, o parto de tsunami, né, tsunami é uma tragédia e tal, né? Sim, Na verdade, a intenção é falar da rapidez, né, da de que isso acontece, né? Então, assim, um parto rapidez. veloz e tal, né? Isso. E então, acho que desse tema do parto tsunâmico, a gente pode abordar vários outros temas legais que, assim, o que eu posso fazer para ter um parto mais rápido, o Sim, que eu posso fazer para não ter um parto muito longo ou demorado, né? Então, são estratégias que independente de ser um parto que dure ali 4 horas, né? Porque isso é uma exceção, mas ter uma vivência mais fisiológica, mais sim. rápida do parto, isso pode ser positivo, né? Claro, e eu acho que parte muito também do pressuposto da gente mudar um pouco o nosso conceito sobre o parto, né? Mudar um pouco o que a gente vem aprendendo aí ao longo das gerações a respeito do parto. De vincular o parto como algo muito doloroso, de vincular o parto como um processo difícil, penoso, um processo cansativo, um processo vinculado a algo ruim, né? Algo muito difícil. Eu acho que a sociedade foi criada nesse sentido, de achar que o parto é muito difícil, é muito complicado. E quando a gente muda, né, muda o foco, quando a gente muda o nosso ponto de vista, eu acho que isso já facilita para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Né? Quando ocorre uma entrega, uma compreensão de que o parto é um processo fisiológico, de que o seu corpo foi feito para dar conta desse processo e para poder vivenciar esse processo da melhor forma possível para você. Eu acho que só de pensar dessa forma já existe uma entrega tão grande que o processo todo tende a acontecer de uma forma fisiológica muito mais tranquila, né? É muito perceptível para nós que acompanhamos pacientes, né, durante o trabalho de parto, acompanhamos gestão do trabalho de parto, quando a gestante se encontra entregue para o processo, né, quando ela está voltada para aquele processo, quando ela está em paz com o seu interior, entendendo que o corpo dela está fazendo o processo da melhor forma possível, os passos transcorrem de uma forma muito mais rápida, você concorda? Né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, até para que aumente essa chance aí de viver um parto mais rápido, ou não, né? Mas de viver um parto mais positivo, é realmente essa compreensão de que o parto é algo fisiológico, de que seu corpo foi feito para isso, e de que esse conceito que foi nos passado pela sociedade, de que o parto é algo ruim, algo penoso, algo muito doloroso, algo muito difícil, ele precisa de ser mudado, né? Mudado como algo mais natural, como algo mais fisiológico, né? Isso aí eu acho que já é metade do processo. É verdade. Há uns anos atrás, eu acho que há uns 10 anos, eu li uma matéria, eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, eu li uma matéria no New York Times que era o seguinte: uma jornalista do New York Times estava grávida e foi escalada para fazer uma matéria com a Gaskin, com aquela parteira famosa americana, que até desenvolveu manobras que hoje tem o nome dela para ajudar bebês grandes, né? A Uhum. posição de Gaskin, que é a posição de 4 apoios e tal. E ela foi escalada, porque ela estava grávida, para fazer uma entrevista com a Gaskin. E a Uhum. Gaskin mora no interior dos Estados Unidos, numa comunidade hippie da década de 70, chama Farm. Uhum. Eu acho que a loja Farm tem esse nome inspirado nessa cidade, nessa comunidade e tal. E que essa comunidade hoje é pequena e tal, mas que ela ainda mora lá, ou mora nos arredores e tal. E que ela cuidava das meninas que nasceram na fazenda, na farm, na comunidade. E ela cuidava de mulheres americanas que moravam nas cidades próximas, mulheres que viajavam para a região para poder ter parto com ela, porque ela é uma parteira que, tipo, o médico não queria acompanhar um bebê que estava sentado, vamos imaginar.
a mulher viajava e ia cuidar com ela. Uhum. E aí a repórter falou que ela disse uma coisa que vai muito nessa direção do que você diz, que é o seguinte, ela falou que as meninas que nascem na comunidade e que a vivência do parto e do trabalho de parto, que acontece, obviamente, no hospital, acontece na comunidade, essas meninas entendiam o parto de uma forma mais natural, mais fisiológica, ou seja, elas estavam brincando ali na cozinha e talvez a mãe dela tendo o bebê. E a diferença que ela via entre a mulher americana, bem informada, que quer ter um parto normal, que leu pra caramba, que buscou ela porque quer, mas tem o peso da cultura ainda do medo, ou seja, é uma transformação que foi feita pelo racional, pelo intelecto, né? Eu me informei, então eu quero ter um parto, que é uma coisa que a gente vive no mundo moderno de hoje, né? Mulheres brasileiras começando a se informar, se sentirem seguras para buscar um parto, mas isso desse aprendizado mais intuitivo, mais instintivo e tal, que é uma coisa que a gente vai ver talvez nas próximas gerações. Eu falo que as nossas gestantes que têm partos serão mães diferentes, serão avós diferentes na hora de se relacionar com uma filha grávida ou com uma netinha e tal, né? Porque já vai ter uma cabeça diferente para poder ajudar. Então, essa coisa da cabeça ela é muito importante mesmo. Sem dúvida, faz uma diferença enorme, né? Então, vamos falar um pouquinho, já que está falando de partos tsunami, eu acho que falar um pouquinho do que pode levar a um parto muito rápido, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, para profissionais de saúde estarem um pouco mais atentos, quem lida com parto, né? E para as mulheres que têm talvez alguma condição ou alguma história que leve a ela a pensar na possibilidade de ter um parto rápido, né? Acho que isso Sim, ajuda até no cuidado, né? com O que você certeza. tem visto assim na sua prática, assim, assim, ó, o que mulheres que têm parto rápido? Normalmente são mulheres que já tiveram partos rápidos anteriores, ou então que já tiveram partos normais anteriores, né? Partos vaginais anteriores. Mas a gente vê muitas primigestas hoje, muitas gestantes, né, de primeira gravidez, evoluindo para partos rápidos. E aí eu acho que a gente tem outros fatores que interferem também, né, Emerson? Muito a questão da educação perinatal, da informação, do aprendizado sobre o parto, sobre o processo de nascimento, de encarar esse processo como algo muito natural, de entrega, de confiança com a equipe, né, que está acompanhando, de entrega. Eu acho que isso tem feito muitas mulheres de primeira gravidez evoluírem para partos assim rápidos de uma forma que, inclusive, às vezes nos espanta, né, nos surpreende, né, de uma Uhum. forma muito positiva. Mas o que a gente vê mais na prática são mulheres que já tiveram partos rápidos anteriores evoluindo para outros partos, às vezes até mais rápidos, né? Isso pode ser uma chavinha, né? Assim, de atenção para que a gente visualize quem são as possíveis gestantes que vão ter partos mais rápidos, né? Inclusive para preparar o cuidado a essa gestante. Exato, exato. Ó, na minha prática também o que eu vejo é isso, assim, mulheres que já tiveram partos rápidos, primeiro filho de parto normal rápido, segundo, terceiro filho, a gente tem que ter uma organização para isso, assim, importante o casal saiba dessa informação, que existe a possibilidade de ter de novo. Então, para mim, eu acho que disparado é o fator que mais influencia na vivência de um parto rápido, é ter tido um parto normal, rápido, anterior, né? E o Isso. segundo, na minha opinião, é a multiparidade, né? Já ter tido outros partos, né? Eu brinco falando que a mulher moderna não tem o parto fácil. O fácil, assim, o parto rápido, porque Uhum. ela não tem o quinto filho. Ela não Sim. tem o oitavo filho, como a minha avó. Eu conto uma história que a minha avó conta que... como é que... Eu perguntava assim, vó, minha avó teve 11 filhos na zona rural e tal. Como é que era o parto dos meninos? Como é que eram os seus partos? Ela falou assim, era tudo rápido. Eu estava assim, fazendo alguma coisa na cozinha ou lavando roupa, aí eu ia para o quarto e o menino nascia.
Ela falava isso para mim e eu vendo nas maternidades públicas onde eu estava estudando, gente, o parto aqui demora demais, é soro, e tem que romper bolsa, e o médico tem que ajudar. Eu ficava pensando assim, a minha avó não, ela não sabe o que está dizendo. Isso não existe o que ela está falando. A pessoa está na cozinha, de repente vai lá e deita, o menino nasce, né? Depois, com a prática, eu fui entendendo que, obviamente, isso tem uma correlação com a memória dela dos partos, dos últimos partos, né? Dos Ela não estava últimos. falando do primeiro, do segundo e do terceiro. Imagina todas as mulheres que estão aqui ouvindo a gente que já tiveram um filho ou dois filhos. Imagina você tendo o oitavo filho, o sexto filho. Assim, primeiro, a sua cabeça, a confiança pô, na sua capacidade de parir. Menos Sim. medo, menos insegurança, um corpo com a memória natural do que fazer. Pô, a chance de um parto rápido aumenta, né? Assim, Claro. estatisticamente, né? Então, a mulher moderna tem um, dois partos, né? No Uhum. Brasil, na década de 50, tinha 7,9 filhos por família. Brasil inteiro. Hoje é 1,9, é menos que 2. Mesmo norte, nordeste, essas coisas, essas famílias com 10, 8 filhos, não tem mais, né? Então, e apesar que eu aprovo uma campanha para ter mais filhos. Uhum. Então, essa coisa de já ter tido filho. Outra coisa, Lud, que eu penso assim, eu acho que deve ter outros fatores que a medicina ainda não sabe. Alguma coisa em relação ao colágeno, em Sim. relação à tensão muscular vaginal ou do colo do útero, ou alguma coisa em relação à liberação mais potente de ocitocina, ou receptores no útero para o útero contrair de uma forma mais eficiente. Vamos ver, o percentual de gordura influenciando, o consumo de determinados alimentos influenciando. Eu acho que a medicina deve provar, né, mais coisas pelo futuro afora, né, em relação a isso, né? Com certeza. Mas eu acho que enquanto a gente ainda não tem essas comprovações, é, tudo é meio guiado pelo sistema psicológico, assim, pelo sistema emocional da paciente, né? Eu acho que essas questões, assim, alguns, às vezes, neurotransmissores, algumas substâncias que possam estar interligadas com essa ativação mais rápida do parto, com essa evolução mais rápida, tem muito a ver também com a questão psicológica, né? Por mais que a gente não tenha isso comprovado, mas a gente sabe o tanto que a paciente, quando ela está entregue mesmo ao processo, quando ela está confiante daquele processo, né? Quando ela tem essa relação de segurança com a equipe que está acompanhando e com o próprio corpo, como que isso, assim, de forma indireta, de forma não comprovada, tem toda uma relação, né, Emerson? A gente vê assim, talvez as mulheres que já têm, igual você falou, quando ela chegou lá no oitavo filho dela, ela já sabia como é que era o processo, ela já sabia que a pelve dela ia dar conta de passar por um parto vaginal, ela já via aquilo como algo muito natural. Então, eu acho que tem um comando muito importante aí na mente também sobre essa questão do comportamento do corpo, né? E dessa entrega do corpo para que a coisa flua de uma forma mais natural possível. O Rick Jones, que é um obstetra lá do Rio Grande do Sul, ele tem um livro muito bacana chamado Entre as Orelhas. E ele defende que o parto acontece muito mais entre as orelhas, ou seja, no cérebro primitivo, não no cérebro racional, no cérebro intuitivo, nas coisas que acontecem na nossa vida sem o nosso poder, às vezes, de controlar, como a nossa respiração, nosso intestino e tal, né? A pulsação do nosso coração e tal. Então, ele defende que o parto acontece entre as orelhas. A medicina moderna defende que o parto acontece entre as pernas, né? Então, são correlações ali de músculo, de contrações e tal. Eu tenho uma teoria, que eu nunca escrevi, obviamente, eu vou falar aqui, gente, é só uma ideia, né? E que são múltiplos fatores, né? Então, eu falo que são vários P's, né? É o P da passagem, é o P da parte óssea, é o P da parte muscular ali de perineal, é o P de power, de força de contrações,
É o P do psicológico, sim. Uhum. Às vezes é um P da vida sexual, do prazer, como é que essa mulher modula a liberação de ocitocina, uma mulher com a vida sexual ativa e tal, uma mulher, né? Então, eu sempre defendo que não é nem aqui e nem lá somente, é múltiplo, né? E então é difícil a gente ter essa certeza, né? Do que favorece totalmente, o que atrapalha, né? Na verdade, assim, geneticamente falando, a gente não sabe, porque a gente vê mulheres também cujas mães tiveram cesarianas que têm partos normais, muito rápidos, muito tranquilos, muito fisiológicos. Mas eu acho que o simples fato dela já ter uma história familiar positiva para uma vivência de parto normal, isso já vai ficar tão natural para ela que talvez as coisas fluam de uma forma muito rápida, sem ela nem, né, sem ter um controle sobre isso. Porque eu acho que é isso mesmo, é uma questão muito do psicológico, muito da experiência prévia, do que é passado para gestante sobre o que é normal, o que não é normal, o que é considerado como normal, né? E o que não é considerado como normal, o que é algo natural do corpo humano e o que não é. Eu acho que esse pensamento sobre a libertação do corpo, de que o corpo vai trabalhar para que o parto aconteça da forma mais fisiológica possível, já faz um efeito muito positivo sobre a questão psicológica e isso vai, de uma forma muito potente, contribuir para um parto rápido, né? Para uma entrega maior. É, uma mulher brasileira que tem uma mãe que fala que o parto foi rápido, se ela tiver minimamente bem informada, né, e com um mínimo de estrutura adequada, né, para esse cuidado, a chance de ter uma vivência saudável do parto é muito grande. Porque essa memória, essa fala da mãe da gente, né, acho que isso muito potente, muito inspirador, né? Assim. Sem E o dúvida. contrário também, né? Assim, no Brasil é muito comum as mães relatarem ou partos difíceis ou cesariana, né? Então, eu falo isso quem tem histórias familiares de mãe, ou que não tiveram partos, ou que o parto foi muito ruim, a Muito vivência e tal. traumático. Essa mulher deve buscar um nível ainda maior de informação para que ela não carregue o preconceito ou a vivência que não é dela, entendeu? Assim, você nunca teve uma contração para falar se dói muito ou não para você, entendeu? Você nunca teve um parto para falar se vai demorar ou não. Uhum. E lá no Instituto, né, Lu, a gente tem tido experiências incríveis, assim, né, de mulheres sendo surpreendidas com partos rápidos, com partos normais, com partos naturais, mulheres que pois, nem pensavam em ter um parto natural, tendo parto Sim, natural, tudo funcionando, entendeu? Assim, é. porque não somos nós, né? São elas, né? Não Elas é. são capazes, né? Então a gente só cria uma condição ali para que isso aconteça, né? É uma transformação, né? E é isso, né? Quando existe todo um preparo, todo um aprendizado, toda uma libertação dos conceitos que porventura a mulher teve aí ao longo da sua vida, né? Conceitos passados pela família, conceitos passados pela sociedade, né? A gente vê, Lena me deu um livro excelente ontem, eu comecei a ler o livro, mas não deu tempo de ler tudo para a live de hoje, vinculando justamente assim, antigamente o parto era visto como algo muito prazeroso. Então as mulheres eram muito mais soltas, inclusive a musculatura era mais solta, o útero era mais solto para poder propiciar um nascimento de forma rápida e de forma natural. À medida que a mulher foi sendo cada vez mais, né, tolhida de seus prazeres, de suas, né, tudo visto como algo negativo, isso teve uma consequência, inclusive, sobre o parto, né? Sobre, às vezes, esse medo, essa contenção. Ao invés de haver uma libertação e uma soltura mesmo, né? Algo que possibilite para que isso aconteça rápido, houve uma contenção. E isso, sem dúvida, vai trazendo um parto mais demorado, vai trazendo um medo, mesmo que inconsciente, é algo que a gente vai recebendo aí ao longo de gerações, inclusive, né? Exato. Ô, Lud, vamos voltar agora um pouco para o tema, falar um pouquinho sobre os sintomas. Como eu posso identificar que talvez eu esteja tendo um parto, eu vou ter ou estou tendo um parto muito rápido, né? Claro que o parto pode começar super rápido e a fase final dele ser longa, o expulsivo ser prolongado, mas os primeiros sinais ali, eu acho que é ritmo, potência, frequência súbita, né? Eu acho que fala um pouco sobre isso que você vê na sua experiência. Sim, eu acho que contrações muito rápidas, né? Rápidas, assim, uma frequência muito rápida de contrações, né? Que já começam de uma forma muito intensa,
tanto de intensidade da sensação da contração, quanto de um intervalo muito curto entre uma contração e outra, né? Não há uma necessidade clara de rompimento da bolsa, de ruptura da bolsa. Essa bolsa pode se romper na hora da expulsão ou pode nem se romper. Então, não necessariamente esse parto rápido está vinculado à questão da bolsa, mas eu acho que realmente de sinais, assim, algo que nos faça perceber que, poxa, pode ser um parto rápido, é justamente essa potência grande aí na contração e esse pequeno intervalo entre elas. Eu acho, eu também vejo como essa sendo o principal sinal de alerta, assim. Normalmente o trabalho de parto, né? O trabalho de parto ele começa gradual, né? Começa a Algumas graduar. mulheres com uma fase de ensaio Isso. mais curta, um pouco mais longa, mas começa dando pequenos sinais, né? Uhum. É possível ir percebendo, é possível ir conversando com a sua doula, com a sua enfermeira, trocar mensagem com o obstetra e tal. O marido chegar em casa. Primeiro parto, então, 8, 12, 16 horas, né? Entre começar e não é nem sair de dentro de você. Isso, Então, isso. primeiro, né? Calma, né? Assim, Uhum. calma. Acho que eu vou convidar a Carol Flores, está convidada para falar sobre parto prolongado. Senão fica todo mundo pensando que fica, às vezes, preocupado com o parto muito rápido. Então, tem uma fase inicial, depois tem uma fase mais ativa de mais aceleração das contrações, que é a fase ideal de internar. Cientificamente, hoje em dia, a gente fala numa internação com 5, 6 centímetros, antigamente falava com 3. Então, internação oportuna é um tema importante para a gente abordar aqui. Mas quando isso inicia de forma muito rápida, súbita e potente, às vezes com sensação de pressão no assoalho pélvico ou no Isso, ânus, assim, pô, é uma coisa que às vezes chama atenção, né? Então, isso. A gente tem, inclusive, é muito difícil, né, Emerson, a gente encontrar estatísticas sobre partos rápidos, né? Até porque os partos rápidos não são notificados. Então, como é que você constrói uma estatística a respeito disso? E isso dificulta também a realização de estudos, né? A gente tem um estudo de 94 que associa o parto rápido com uma dilatação de mais ou menos 5 centímetros por hora, em uma hora dilatando 5 centímetros, nas pacientes que nunca tiveram parto, e de 10 centímetros por hora nas pacientes que já tiveram um ou mais partos, né? O que a coisa, gente né? vê, na verdade, o que é o habitual, né? O habitual para as gestantes que nunca tiveram parto é dilatar 1 centímetro por hora. Então, pensa, se a gestante entra em trabalho de parto com uns 3, 4 centímetros, sei lá, ela vai ter pelo menos mais umas 6, 7, ainda tem as horas do período expulsivo, porque são períodos distintos, né? Então, são partos que vão demorar um tempo, que é o tempo habitual. No caso do parto rápido, do parto tsunâmico, a gente teria essa dilatação, às vezes, em uma hora, né? Então, realmente, como que a gente pode perceber isso? Aí eu acho que a questão da educação perinatal entra de forma muito importante para que a gestante, para que a família, o companheiro consiga entender que o parto é feito por fases, que foi justamente o que você falou, né? Uma fase de preparação, que a gente chama de fase latente, onde a gente vai ter contrações bem espaçadas, onde a mulher ainda consegue manter as atividades do dia a dia dela. Então, se ela está em casa, ela consegue continuar organizando as coisas da casa, ela consegue brincar com o filho, ela vai sentir aquelas contrações, mas sem impedimento às atividades ali habituais, né? E contrações bem espaçadas. Depois de um tempo, que a gente ainda não tem essa noção, tem fases latentes mais prolongadas, tem fases latentes mais curtas, a gente entra na fase ativa, que aí a gente já vai ter contrações realmente aí por volta de 3 em cada 10 minutos, contrações que vão aumentando de potência, né, de sensação, quanto de frequência ao longo do tempo, né? Então elas vão progredindo. A gente já percebe uma mulher que na hora da contração ela tem que se concentrar, ela não consegue às vezes conversar com o companheiro, ela não consegue ficar com o filho, ela não consegue fazer a atividade que ela estava fazendo naquele momento. E aí é um momento que provavelmente ela vai entrar em contato com a sua equipe, que ela vai ser avaliada e vai progredindo até entrar no período expulsivo, onde ela vai ter uma sensação de pressão vaginal maior ou de pressão anal um pouco maior, onde o padrão de contração muda, né? A impressão que a gente tem é que a mulher recobra energia, apesar de parecer que não, né? Mas é uma fase que ela recupera a energia, a sensação da dor muda, muda a sensação de dor para uma sensação muito mais de pressão, e aí a gente consegue caracterizar melhor o período expulsivo. Então, no parto rápido, a gente vê que a gente não tem muita distinção dessas fases, né?
de repente a coisa começa e já começa em fase ativa, já começa com sensação de pressão. Então, eu penso que, assim, sinais que a gente poderia determinar para que a gestante consiga, talvez, ficar mais atenta para um parto rápido, né? Não só a gestante, como nós, equipe que acompanhamos, seriam essas contrações muito rápidas, muito fortes e com intervalos muito curtinhos, já associadas com uma sensação de pressão anal ou vaginal muito precoce, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que esse seu resumo aí ficou perfeito, assim, em relação às fases do que é o habitual e do que a gente pode encontrar no parto precipitado, né? Vamos falar um pouquinho sobre os riscos, né? De um parto muito rápido, muito veloz, com muitas contrações, sobrecarregando placenta, sobrecarregando o bebê, Claro, riscos envolvidos com esse útero muito hipercinético, o que pode acontecer com ele depois que o bebê sim. sair, o risco de um parto não planejado, a caminho da maternidade ou na saída de casa para a maternidade. População em geral, né? Quando você escuta em parto rápido, você quer ter um parto rápido a princípio, você acha aquilo ali o máximo, né? Vamos todos ter um parto muito rápido. Mas será que realmente é o parto mais seguro, o parto mais saudável em alguns pontos de vista, né? Sob alguns pontos de vista? O parto rápido, até por ele ser muito rápido, ele vem associado com riscos, né? A gente tem que pensar que o corpo da mulher foi feito, né, para ter um parto por fases, é como se fosse uma adaptação. A gente vê, quando a gente acompanha partos naturais, a gente vê exatamente as fases de adaptação do organismo, né? E essa adaptação, ela é benéfica tanto para o corpo materno quanto para o bebê, né? É todo um jogo ali de etapas que é feito de forma natural e fisiológica para garantir o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. Quando o parto acontece de uma forma muito rápida, a gente observa alguns riscos, sim, né? A gente pode ter uma hemorragia pós-parto, porque o que acontece? O útero, ele entende que ele tem que fazer contrações regulares até que ocorra a expulsão fetal. Ele contrai, então ele faz um trabalho, e quando ele relaxa, ele descansa. Se ele se vê sobrecarregado, eu vou ter que contrair, 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 até expulsar aquele bebê. Quando ele expulsa aquele bebê, ele pode não ter a capacidade de contrair novamente. É como se ele tivesse ficado exausto. Então, ele não dá conta de contrair novamente para poder tentar um processo de contenção da hemorragia, né? Para reduzir o sangramento, para que o sangramento pós-parto seja menor. E isso aumenta, sim, o risco de hemorragia, que é o que a gente chama de atonia uterina. É um útero que não dá conta de contrair, né? Que é, inclusive, uma das principais causas de morte materna, né? De morte pós-parto. Então, esse seria um dos riscos. O risco de baixa oxigenação do bebê também é uma questão que pode acontecer? Pode. Por quê? Um risco de hipóxia fetal? Porque no momento que o bebê que ele sofre a contração, ele sofre uma redução de oxigenação, que para ele é fisiológica, ele dá conta de lidar com aquilo na grande maioria das vezes. Porque depois que a contração some, volta a oxigenação normal e ele consegue recuperar daquele processo que para ele é normal. Ele se adapta àquilo. Agora, se ele se vê o tempo inteiro contraindo, 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 e essa redução de oxigenação ficar constante, isso pode ser ruim para o bebê também, né? É claro, gente, que essas complicações, elas vão acontecer num número reduzido de partos rápidos, mas a gente está falando em possíveis complicações que podem ser mais frequentes em função do parto ser rápido, né? O fato também da gente ter lacerações ao de parto, né? Lacerações de colo, lacerações perineais, porque vocês imaginam, é como se o útero tivesse mandando aquele bebê, ejetando aquele bebê com toda a força do mundo. Então, isso é como se o bebê saísse atropelando tudo, né? Atropela colo, atropela musculatura de períneo. A gente não tem um tempo para aquela musculatura se adaptar àquele bebê que vai descendo devagar, que vai fazendo a contração, que vai conseguindo pressionar a musculatura de períneo. Um tempo para que a musculatura se adapte àquele bebê que vem pressionando, né? Se sofre elasticidade, né? Se aumente um pouco e retorne. Então, a gente perde um pouco esse processo, essa capacidade de adaptação do organismo, né? Aumenta, sim, a chance de laceração? Aumenta um pouco o risco de laceração, sim. A gente pode também, caso seja tudo muito rápido e caso você não disponha de estrutura para uma reanimação neonatal ou de uma estrutura para uma assistência rápida, pode aumentar o risco para o bebê? Pode. A gente pode aumentar um risco de queda, por exemplo, do bebê. A gente pode aumentar um risco de queda. De infecções, caso ele nasça em algum local
que não está preparado para receber, a gente tem esse risco também. Então, lembrar, eu acho que é importante lembrar que o parto rápido ele não é isento de complicações, né, Emerson? Então, ele não pode ser visto como assim, vamos dizer assim, a grande maravilha do mundo, né? Importante a gente estar falando aqui, eu achei essa live importantíssima, importante para a gestante entender, ou quando se vê numa situação como essa, entender que tem inúmeros benefícios, olha que bacana e tal, mas também alguns cuidados. E a equipe tem doula assistindo a gente, tem enfermeiro obstetra, tem obstetra assistindo a gente. Pô, eu estou me vendo frente a um parto. Ah, que ótimo, vai ser rápido, olha que bom. Mas o nosso papel como cuidador de saúde, a mulher deve se entregar a essa experiência, porque ela não consegue modificar. Ah, não quero ter um parto rápido, não quero ter um parto de tsunami. Eu tô tendo, assim, se entrega e viaja, né, nessa experiência. Mas os profissionais de saúde têm que ter a responsabilidade, o cuidado. Opa, estou vendo aqui, então eu tenho um pouco mais de cuidado. Nesse expulsível, eu tento fazer ele um pouquinho mais lento para diminuir a laceração. Eu tenho que estar atento, se sangrar um pouquinho, já tem que estar com as coisas preparadas. Se eu tenho uma ideia que essa mulher tem uma chance de ter um parto precipitado, porque já tem 2 filhos de partos normais, eu falo que ter um filho de parto normal ou parto natural no Instituto Nascer é a principal causa de parto rápido na minha experiência, entendeu? Você já teve um com a gente e quer de novo, entendeu? Então, é um perigo, eu falo com elas. Então, que a gente comece a também entender isso, não criar um problema, mas também não criar uma fantasia. E falando nisso, Lud, a gente podia abordar um pouquinho sobre o risco, que é um risco pequeno. Hoje, em 2019, eu fiz uma pesquisa que mostra que em 2019, nos Estados Unidos, houveram 9.000 partos domiciliares não planejados. Uhum. Foram 4 milhões de nascimentos nos Estados Unidos e 9.000 mulheres tiveram bebês em casa não planejadamente. Então, não é assim aquela mulher que planejou, organizou uma estrutura para isso. Não, aquela que estava indo para a maternidade, aquela que... Então, dá 0,12, é um número muito pequenininho desses partos que acontecem, mas pode acontecer. E talvez muito desses partos que acontecem de forma não planejada em casa, no mundo moderno, no mundo onde os partos são hospitalares, são partos com essas características, né, de um parto de alta velocidade e que não deu tempo, às vezes, de chegar na maternidade, como a gente já viveu no Instituto, parto a caminho da maternidade. Em 8 anos, temos o nosso currículo. Parto na porta da maternidade, temos o nosso currículo. Parto em casa, súbito, temos também na nossa história, entendeu? E como organizar para que isso, primeiro, não aconteça. Se o planejamento é nascer no hospital, né? Sim. Ótimo. Então, se não é um planejamento de ter um bebê em casa, o que nós podemos fazer, né? Então, primeiro, falar que isso pode acontecer, né? É raro, 0, alguma coisa, mas pode acontecer e acontece com a gente, né? Na maioria das vezes que nós vivemos isso, as mulheres ficaram sempre muito felizes assim com a potência da natureza que ela viveu, e os bebês assim, é impressionante como eles nascem bem, né? Assim, mas pode não nascer e não ter o Claro. recurso, isso não é legal. Então a gente não deve sempre é um alerta quando isso acontece, né? E nós já tivemos uma paciente que ficou um pouco triste, assim, um pouco porque pô, foi muito de surpresa para ela aquilo, sabe? Ela não estava esperando aquilo, né? Então e que é de ser respeitado também a percepção dela, né? Então, mas é uma questão para isso, né? Então a gente tem que falar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, Emerson, que uma coisa é você ter um parto domiciliar planejado, né? E outra coisa é você ter um parto domiciliar não planejado. Então, assim, a gente tem estatística, assim, no Instituto Nascer, de alguns partos que evoluíram para parto domiciliar não planejado, porque entraram nessa estatística aí de partos muito rápidos, né? Mas isso não, pelo menos quando eu vivi isso a primeira vez, eu fiquei enlouquecida, assim, enlouquecida, enquanto eu não cheguei para poder ver que estava tudo bem.
realmente a gente entra num colapso, né, mental muito grande, nós como equipe de acompanhamento. Foram bebês que nasceram muito bem, graças a Deus. Na sua grande maioria, pacientes que ficaram muito satisfeitas, até porque tinham essa vontade de viver um parto rápido, e aí quando se veem vivendo, se sentem muito felizes com isso. Mas o que a gente tem percebido de atitudes que a gente pode tomar para evitar um parto familiar não planejado é prestar um pouco de atenção na história do gestante, né? Segundos partos, pacientes que já tiveram primeiros partos mais rápidos, né? Pacientes que estão muito entregues à evolução daquele parto, contrações que começam rapidamente. Às vezes a gente até orienta, né, Emerson, até que as nossas enfermeiras cheguem nas casas das pacientes, assim, espera, não entra no chuveiro, porque às vezes a água vai relaxar, vai estimular aquele processo de contração, se é um processo que já está acontecendo de uma forma mais rápida, espera para ser avaliada. A gente não tem mantido essas gestantes muito tempo em casa, quando a gente percebe que tem um sinal de alerta para um parto mais rápido, né? E inclusive para poder a gente garantir essa segurança das pacientes, né? Garantir a segurança desses partos aí. Porque na sua grande maioria eles acontecem de forma muito fisiológica, com resultados muito positivos. Mas a gente pode ter um resultado negativo também, é justamente o que a gente não quer, né? Então, isso é uma das complicações de um parto muito rápido, né? De um parto tsunâmico, e que acomete a mulher a viver um nascimento numa condição que ela não havia planejado, né? Então, para os casais, eu acho que né, só para finalizar, porque não é o tema, né? Não é o tema, né? Não vamos fugir do tema. Algumas dicas primeiro, caso isso aconteça, calma, né? O casal, calma, traz o bebê para o colo, aquece o bebê, limpa o bebê, não deixa ele molhadinho, coloca ele em contato com a pele da mãe, cobre com um pano, uma toalha, né? Não traciona a placenta, nada, e chama o atendimento médico. Fica deitada, não se movimenta demais, né? E buscar um atendimento médico, que pode chegar super imediato, mas pode também começar de forma virtual. Entre em contato com o médico ou com quem não tem médico particular, com o SAMU, e vai escutando as orientações. Fique deitada, faça assim, o bebê está chorando, tá? Aquecer o corpo, tá? Pode amamentar? Pode. Né? Não traciona o cordão, espera um atendimento, né? Acho que a gente tem a tecnologia hoje em dia, né, a nosso favor, né? Foi inclusive um dos instrumentos que eu usei quando eu passei por isso, porque foi um parto que evoluiu muito rápido. E quando o casal me contactou, as contrações já estavam fortes, enquanto a enfermeira estava a caminho da casa deles, o marido me ligou e falou assim: Lude, tá nascendo aqui. Aí eu falei com ele: fica comigo no telefone. Eu não desliguei o telefone. Fica comigo no telefone. Aí ele foi me contando: ó, veio uma contração que eu tô vendo o cabelinho dela. Eu falei: calma, fica comigo, pega uma toalha, tem que lavar a mão? Eu falei: não, esquece, vai lavar a mão agora não, fica com ela. Ela tá na cama, mantenha na cama. E fui fazendo essa orientação, a gente foi guiando por telefone. Quando nasceu, que eu escutei chorando, eu falei: coloca junto com ela, cubra as duas, põe um cobertor, uma toalha, deixa as duas bem aquecidas. Eu vou desligar e vou te fazer uma ligação de FaceTime, que eu quero ver vocês. E aí eu fiz a ligação de FaceTime, e aí eu vi a gestante, vi a Dani, vi o neném, vi que estava tudo bem com as duas, vi a Letícia, e ainda falei com ele: me mostra o sangramento, como é que tá? Ele me mostrou o sangramento, eu falei: então agora você vai ficar quietinho aí, com as duas na cama, enquanto a enfermeira tá chegando para avaliar vocês, né? A gente tem essa tecnologia, hoje em dia isso nos facilita muito, Emerson, né? É óbvio que a gente não quer usar isso sempre, mas a gente precisando, né? Num caso que evoluiu muito rápido. Exato. Eu queria até fazer um agradecimento póstumo aqui, porque a primeira vez que aconteceu um parto não planejado no Instituto foi logo próximo ali, quando nós inauguramos o Instituto 2013. Eu entrei em contato com a Miriam Rego, que é uma enfermeira obstetra que faleceu há pouco, e é uma pessoa a quem a humanização e a quem todos nós devemos muito do trabalho dela. E eu falei: Miriam, aconteceu isso e tal, né? E a partir disso, dessa conversa com ela, nós desenvolvemos no Instituto, então isso aqui serve para alguma equipe que está ouvindo a gente e tal, um kit básico de emergência, não é um kit de parto para partos planejados, não, mas é um kit de urgência,
que anda com as enfermeiras obstetras, né? Então, um kit pensando em hemorragia, um kit pensando em contração uterina pós-parto, então kit às vezes para cortar o cordão, se for necessário. Então, é uma dica assim que fica aí para outras equipes, outros colegas. São coisas raras que podem acontecer. E se são raras e podem acontecer, é importante que o profissional esteja preparado para isso, né? Então, acho que... Então, o Lud, tem benefícios enormes ter um parto rápido, né? Então, assim, todo mundo... Então, essa live aqui é para continuar inspirando as pessoas a quererem ter um parto rápido, um parto fisiológico, com tempo de fase latente, depois ativa, depois expulsivo, né? Não muito prolongado, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre algumas condições que possam ajudar as mulheres, assim, o que na sua opinião, na nossa opinião, são coisas que podem ajudar, tipo, ó, tá bem educada, do ponto de vista perinatal, né? Criar um ambiente ali favorável. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, porque a gente vive nesse mundo moderno, assim, né? E ter essa possibilidade de entender o que facilita um parto mais fisiológico. Não vamos falar nem rápido, mas, né? Um parto fisiológico, né? O que Sim. você acha a respeito disso? Lena acabou de usar uma expressão aqui, que partos livres, né? Eu acho que é bem isso, assim, partos livres. E como que a gente pode conseguir partos livres? Eu acho que o primeiro aspecto a ser abordado de forma muito importante é a questão da educação perinatal, né? As mulheres precisam de entender como é que o corpo funciona, as mulheres precisam de compreender sobre as fases da gestação e do parto, como que isso funciona, como que o corpo evolui. E aí eu não digo só as mulheres, eu acho que as mulheres e pelo menos a família muito próxima, vamos dizer, pelo menos o companheiro. A mulher, marido e família. Isso, porque não adianta, se a gente não tiver um apoio dessa mulher, ela vai em algum momento entrar numa ansiedade profunda, ela vai em algum momento sentir uma contradição muito grande, e isso vai desestabilizar esse equilíbrio que ela conseguiu atingir ao longo desse processo de educação perinatal, né? Se a gente sabe como que o nosso corpo funciona, se a gente sabe por quais fases a gente vai passar, como mais ou menos isso vai se comportar, eu acho que a gente começa a encarar aquilo ali como algo natural. É muito do que eu falo sobre a questão da dor no parto, né? Se a gente enxerga a dor só como algo de sofrimento, se a gente não enxerga que a dor é uma coisa, é um aspecto positivo, é algo que vai trazer o seu bebê, né, para você, é o seu corpo trabalhando para que aquilo aconteça. Eu acho que só da gente mudar o foco, do jeito que você enxerga aquele processo, já faz um efeito muito grande aí na evolução mais fisiológica de tudo, né? E muito importante ter equipe de apoio. Equipe de apoio que eu falo é um marido que pelo menos compreenda. Já cansei de acompanhar casais que é perceptível que o marido não acredita naquela filosofia, mas ele aceita aquela filosofia pela sua mulher, né? E como que isso funciona? Como que esse apoio funciona? Como que ter pessoas que segurem na sua mão e falem assim, vamos, você vai dar conta, é isso mesmo. Não foi isso que a gente desenhou a gravidez inteira? Seu corpo foi feito para isso, que é muito também o trabalho da equipe, né, Emerson? Uhum. Então, ter essa entrega e essa segurança, essa confiança com a família, com a equipe, faz uma diferença enorme para que a mulher consiga se sentir amparada e fortalecida, né? E livre, é justamente o termo que a Helena usou. É partos livres, livre de qualquer tipo de conceito, livre de qualquer amarra, para que o corpo caminhe da forma mais fisiológica possível, né? Então, para mim, assim, o principal é o começo de tudo, é começar esse processo de educação, várias leituras, confiança na equipe, englobar o familiar mais próximo, ou pelo menos a família mais próxima nesse processo, para que a gestante tenha essa rede de apoio importante dentro de casa. Perfeito, perfeito. Eu também vejo dessa forma. Acho que educação perinatal, principalmente para a mulher brasileira que vive num país vice-campeão mundial de cesariana, ponto. Você vive nesse país. Vocês estão escutando a gente. 84%, 82% das mulheres brasileiras que têm plano de saúde, como quem tem aqui que está ouvindo, ganham bebê de cesariana. Então tem uma questão cultural aí do sistema de saúde. Então, a informação te liberta disso, entendeu? Assim, te resgata a confiança na sua própria capacidade, entendeu? Então, isso é fundamental, né? Então, buscar o conhecimento, principalmente no percurso da vivência do pré-natal,
é fundamental, né? Quem quis falar pra gente, quem foram essas pessoas que disseram pra gente que o parto é algo relacionado à dor no Só sentido com a dor. negativo, só com a dor no sentido O negativo. parto é modulado pelo hormônio do prazer, ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio do Exatamente. orgasmo. E aí o parto é sempre ruim, é sempre doloroso, é sempre sofrido e o orgasmo é sempre bom. Tem uma coisa errada aí, né? Então, finalizando, Lud, finalizar aqui em atitudes que possam favorecer um parto mais fisiológico, vamos falar assim, então, não um parto mais rápido, um parto fisiológico. Então, educação perinatal, né? Você falou muito bem, eu também acredito que é uma das coisas, principalmente para você, mulher brasileira, entendeu? Sim. Se tem alguma londrina ouvindo a gente, uma canadense que vive na cultura onde 80% das mulheres ao redor delas tem partos normais, onde a princesa do país onde você mora tem partos normais, com bebês grandes e elas são magrinhas, então, pode ser que a educação para você pode ser um nível mais simples do que a brasileira precisa. A brasileira que mora num país com 80% de cesariana precisa de muita educação perinatal. Verdade. Confiar no próprio corpo, né? Isso, a confiança, essa retomada da confiança, da capacidade natural das mulheres. Eu falo muito no pré-natal. Cesariana segura foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando inventaram a penicilina, que foi ontem, na década de 40. Antes disso, qualquer cirurgia era ruim, era perigoso. Anestesia peridural, é muito importante que a mulher moderna saiba disso. Anestesia peridural com catéter de peridural, como existe hoje, é da década de 80, gente. Eu já era vivo. Popularizou na década de 90. Pô, eu já era já tinha 20 anos, entendeu? E a gente estava, a medicina estava avançando nesse sentido. Imaginar que uma mulher até a década de 80, no mundo, no Brasil principalmente, não tinha direito a ter uma anestesia peridural ou um alívio mais eficiente, um manejo mais eficiente da dor. Então a gente fala de coisas muito próximas da gente, né? Olha só, década de 40 não tinha nem cesariana direito. Década de 90, 80 começou a anestesia peridural, né? Então é importante, ou seja, quando eu digo isso fecha os olhos e imagina que a humanidade existe há 2.000 anos depois de Cristo e alguns milhares antes dele. Então, eu falo muito isso para ajudar a mulher a devolver a ela um pouco essa noção de capacidade, né? Pô, é uma potência enorme. O processo reprodutivo é uma coisa que inexplicável. O útero de uma mulher gerar um bebê de 3 quilos com bilhões de neurônios, olhos, músculos, tendões, cabelo, tudo funcionando, rim, coração. A mulher que gera uma vida não deve ter dúvida da capacidade de parir. São dimensões completamente... Uma dimensão altamente complexa, que é gerar um bebê, né, de 9 meses, e o outro, uma coisa muito, muito tecnicamente simples de ser realizada. Por isso é realizada por várias outras mamíferas na natureza, né? Fazer um bebê humano, só a mulher humana faz. Mas parir seu filhote, através de contrações, abrir a vagina, colo do bebê sair, várias outras mamíferas fazem isso, né? Então, deixar claro isso, o tamanho da competência da mulher. Outra coisa legal, Lud, que eu falo em relação a evitar a internação precoce, né? Que é uma coisa que a gente tem visto acontecer agora na pandemia, mulheres criando condições de ficar um pouco em casa, para quem tem equipe, obviamente, para quem pode ter um cuidado mais personalizado, né? Há 15 anos eu fui nos Estados Unidos conhecer uma maternidade e aí o obstetra falou assim comigo assim, mas lá no Brasil tem muita cesariana, né? Mas você está falando que você é um brasileiro que gosta de parto normal. Eu falei, eu assisto muito partos normais. Ele falou assim, mas é você que atende o telefone 2 da manhã quando a mulher liga? Eu falei, sou. Aí ele falou, por que não? Porque aqui no hospital tem um call, tem um telefone com o enfermeiro obstetra 24 horas, e aí a mulher liga para a enfermeira já olha onde ela está através do computador, já sabe o nome dela, porque ela está cadastrada, já sabe que ela está a 5 minutos do hospital e já sabe que a outra está a 2 horas. Então, a orientação que a enfermeira vai dar para quem está 2 horas do
do hospital é uma, e para aquela que está a 5 minutos do hospital é outra. Aquela que está sozinha em casa e aquela que está com a mãe e o marido, né? Eu achei isso tão legal, cara, que é um pouco do que a gente faz hoje, a adaptação disso. Hoje as nossas gestantes entram em contato com a doula, com a enfermeira, com a gente. É uma rede de apoio muito, muito forte, né? Então, evitar a internação precoce. Você falou um pouco da equipe, né? Coisa de ter essa possibilidade, né? E eu falo muito como uma dica para a mulher moderna. A gente fala tanto, estuda, aprende, leia, entenda como é que funciona o seu corpo. Mas na hora do parto, essa ativação excessiva cerebral, ela pode não ser boa. Então, desligar o neocórtex, que a gente diz internamente, ou seja, deixar o cérebro racional mais descansado, começar a se entregar a sensações mais intuitivas, né? O banho, o abraço, o ambiente calmo, a música, dançar, relaxar, receber uma massagem, ver um filme na fase inicial do parto, um banho junto com o marido fazer uma comida para você, ou vocês fazerem alguma coisa junto. Então, desligar um pouco isso da minha contração, da dilatação, que é tantas horas. Na hora que o parto começa, não é hora disso, né? É hora da gente. Eu sei que é difícil a gente pedir isso para a mulher moderna, né? Que é uma mulher intelectualizada, né? Mas é uma dica importante assim também para que as coisas aconteçam de forma mais fisiológica, né? Inclusive, pensar se nesse momento é o momento de avisar a família, né, Emerson? Porque Muito, muito importante, fala disso. se a família traz um grau de ansiedade muito grande para esse casal, isso vai só piorar a evolução do parto, vai só retardar a evolução do parto, né? A gente sabe que essa questão da privacidade, né, das gestantes, assim, porque justamente ela precisa da privacidade para se desligar desse meio racional, né, desse mundo racional. Então, se ela tem se ela tem condições de se manter num lugar mais privativo, onde que ela se sinta mais à vontade, com o mínimo de tensão possível, e às vezes avisar a família nesse momento vai acrescentar uma tensão muito grande, e isso vai inibir o corpo de funcionar da forma natural que ele precisa de funcionar, né? Então, acho que vale muito a pena pensar nisso. É impressionante quando a gente acompanha os casais que preferem se manter mais Reservado. isolados, né? Reservados nesse momento, e os casais que resolvem abrir para a família inteira. Quando abre para a família inteira, como são muitas cabeças, muitas emoções, muitas histórias, muitas culturas mesmo, né? Vivências e tudo misturadas, isso atrapalha demais. Então, claro que cada família deve manter a sua individualidade, né? Porque nem sempre o que é bom para um casal é bom para o outro casal. Mas pensar nesse momento como algo mais dos dois, como algo mais reservado, como algo mais individualizado é muito importante. Falando nisso, Lud, dessa coisa do ambiente, né? Tem um pouco a ver com o parto rápido, mas tem mais a ver com a parte mais de expulsão do bebê. Estava lendo para conversar com você nessa live. E eu achei um texto sobre reflexo de ejeção fetal, que é uma coisa que eu nunca tinha lido, né, na minha formação e tal. E que o texto falava de duas coisas muito legais. Uma vai de acordo com o que você está dizendo. Na década de 80, um cientista identificou em ratazanas que elas, colocadas em situação de estresse, na parte final do parto, elas tinham um expulsivo ejetando o bebê muito rápido. Então, um expulsivo mais rápido. E o Michel Odin, já na década de 80, 20, 30 anos depois, comprovando que trabalho de parto mais impacto, mais natural, com menos interferência, com menos barulho, com menos medo, com mais segurança, mais intuitivo, levaria mulheres também a ter uma parte final do parto com a velocidade maior. A probabilidade de ter esse reflexo, que é raro, né? De uma passagem do bebê na parte final super súbita, assim. Então, ela, de repente, avança a parte final e nasce muito rápido.
Uhum. Então, é legal que você está dizendo isso do ambiente, da privacidade, né? Uhum. De se entregar a esse momento, né? Eu acho que muito, muito legal. Adorei. E todas vocês que estão aqui são multiplicadoras desses conhecimentos, entendeu? Cada uma que está aqui pode inspirar uma amiga, conversar com uma pessoa, passar informações de que é possível viver uma experiência saudável, positiva. Países desenvolvidos, civilizados, Suécia, Noruega, Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, são países que têm 80%, 70% de partos normais, a grande maioria dos partos são normais. Né? Então, o Brasil está passando por uma transformação e nós estamos vendo ela e sendo ferramentas dela, LUDE, e todos nós, né? O Instituto, né? Todos nós passando por isso. E todas vocês, doulas, enfermeiras, obstetras, pediatras e fisioterapeutas, né? Todo mundo que vive esse mundo do cuidado perinatal faz parte disso, né? E a tecnologia, né? Ajudando, né? A tecnologia a favor, né? A favor do parto. Isso aqui que a gente está fazendo é usando a tecnologia apropriada, né? É Fala um um termo pouquinho da muito sua bom. experiência, porque deve estar todo mundo querendo saber por que a doutora nos convidou, a doutora Lud, e falou que ela teve partos rápidos. Minha filha mais velha tem 6 anos. Eu já queria ter um parto com uma assistência mais fisiológica, né? Para evitar dizer o termo humanizado, mas com uma assistência mais fisiológica. Desde que eu comecei a trabalhar no Risoleta, que foi onde eu aprendi muito a respeito de assistência multidisciplinar e desse respeito maior à fisiologia do parto. Então, já era um tipo de parto que eu gostaria muito que acontecesse. Minha gravidez foi uma gravidez tranquila, mas com 32 semanas eu comecei a ter uma dilatação do colo e eu precisei de sair de atestado, né? Eu precisei de parar de trabalhar com 32 semanas. Então, meu final da gravidez foi um final mais de repouso, mais reclusa mesmo, em função dessa recomendação de estar mais quieta para evitar um parto prematuro. O fato é que eu cheguei no final da gravidez com mais ou menos uns 5, 6 centímetros de dilatação. Então, se eu estava com 38, 39 semanas, toda vez que eu ia à consulta, meu obstetra, que eu amo de paixão, falava comigo assim: eu acho que vai ser amanhã, eu acho que essa semana você não passa. Na última semana eu falei com ele, falei assim: para de falar isso, porque toda semana eu acho que vai ser. E agora a gente já está quase chegando nas 40 semanas e estava tudo ok. O fato é que eu entrei. Ô, Lúcio, só um parênteses. A gente esqueceu de falar isso, né? Então, mulheres que tiveram ameaça de parto prematuro, dilatação precoce, já chega lá no 9º mês com 4, 5 centímetros. São mulheres que têm uma probabilidade maior de ter um parto rápido, né? Então, Sim, outro sinal de atenção que a gente esqueceu de falar aqui. meio, Desculpa. meio caminho já está andado, como se diz, né? É. A gente já chega num processo mais avançado. E eu tive um primeiro parto já muito rápido, né? Eu estava no final da Uhum. gravidez com uma dilatação maior e no dia 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2013, a gente tinha preparado o jantar de Réveillon e tudo. Então, assim, eu fiz o nosso jantar, organizei a casa, tomei banho e falei pro meu marido, falei assim, olha, vamos jantar um pouco mais cedo? Estávamos eu, meu marido e minha sogra. Vamos jantar um pouco mais cedo, porque a gente estava com uma ideia de internar no dia seguinte para induzir o parto, porque na época as condutas não estavam muito estabelecidas na nossa cabeça. Eu falei, então vamos comer de uma vez, porque aí a gente dorme um pouco mais cedo, a gente não ia fazer festa de Réveillon nem nada. Na hora que eu comecei a comer, eu dei a primeira garfada, assim, da comida na minha boca, eu senti uma contração. Eu falei assim, nossa, acho que eu senti uma contração. E aí, tive mais uma contração, mas assim, terminei de comer com a maior calma do mundo, terminei de comer, lavei as vasilhas todas, deixei a casa pronta, organizada, peguei minhas coisas e fui para o hospital. Cheguei no hospital, já era mais ou menos umas 11h30 da noite. Eu cheguei já no hospital com uns 8, 9 centímetros, né? E eu acho que uma desvantagem do parto rápido é você não ter tempo para acostumar com a sensação da contração, com a sensação dolorosa da contração. E isso desorienta, porque quando você tem um tempo, quando a contração vai aumentando devagarzinho, você vai acostumando e adaptando aquela sensação. E eu não tive esse tempo. Então eu precisei de uma analgesia e aí a Alice nasceu, tipo 1 hora depois da analgesia. Foi um trabalho de parto que durou aí umas 3 horas no máximo. Nasceu de um parto normal, no banquinho, super bem, super saudável, foi maravilhoso.
Então, na minha segunda gravidez, a gente já imaginava que eu teria um parto rápido. Eu não tive ameaça de trabalho de parto prematuro na segunda gestação, mas eu lembro do meu médico sempre falando comigo, Guilhermino sempre falava comigo, Lud, se você não tomar cuidado, vai nascer em casa. Lud, vai nascer em casa, tem risco de nascer em casa. E o tempo inteiro na gravidez eu fui escutando isso. E de fato, assim, eu cheguei com 39 semanas e 4 dias de gestação. Eu tinha passado por um final de semana de algumas contrações, mas assim, nada como uma frequência importante, né? Fui pro clube com a minha filha, saímos para almoçar. E aí no domingo à noite eu coloquei minha filha para dormir e entrei na banheira aqui de casa, tomei um banho de banheiro e falei, vou dar uma relaxada aqui na banheira. Não tava sentindo absolutamente nada. Entrei na banheira, fiquei ali uma meia hora, uns 40 minutos, saí, troquei de roupa, deitei e fui dormir. Deitei umas 10 horas da noite, fui dormir. Apaguei. 1 hora da manhã eu acordei com uma dor insuportável, assim, com uma dor muito forte. E aí acordei, falei, Thiago, acorda aí, porque eu acho que tem uma contração forte demais. Se vier outra contração dessa, eu acho que você tem que me examinar. Para quem não sabe, ele é obstetra também, então eu tinha esse privilégio de ser examinado em casa, né? E aí eu tive mais uma contração intensa. Ele me examinou, assim, na hora ele falou comigo que eu tava com 9 centímetros, mas ele falou comigo, depois ele me contou, ele falou assim, não, você tava com 10 centímetros já, a bolsa toda protrusa. Eu não quis te falar para você não entrar em desespero. E aí eu troquei de roupa, tinha deixado tudo organizado, troquei de roupa, liguei pro Guilhermino, entrei no carro, aí na minha garagem eu mandei uma mensagem pra Lena. Eu liguei pra Lena, falei, Lena, tô com 9 centímetros. Aí ela, como assim, você já tá no hospital? Eu falei, não, Lena, o Thiago me examinou, tô indo pro hospital. E eu cheguei no hospital em período expulsivo, assim, ao longo do caminho as contrações foram aumentando muito. E aí precisei de uma nova analgesia, porque eu acho que a sensação foi muito intensa mesmo, não tive tempo de acostumar. E eu tive um outro parto normal. Esse durou, não foram nem 2 horas de trabalho de parto. 2 horas e pouquinho de trabalho de parto no máximo. Um parto super rápido, sem laceração, um parto muito tranquilo, muito maravilhoso. Então, assim, foram 2 partos muito rápidos mesmo, né? Me sinto muito feliz por ter tido esses 2 partos. Eu acho que foram experiências maravilhosas. E o que eu vejo, às vezes, de um ponto negativo é o fato de eu não ter tido tempo de me adaptar aos processos, né, às fases, e talvez por isso não ter tido um parto natural em função dessa intensidade aí do processo inteiro. Mas nada disso tirou a maravilha do nascimento dos meus filhos. Eu já tive paciente que teve parto muito rápido reclamando porque não deu tempo de fotógrafo chegar, cinegrafista, que não Isso. deu tempo de curtir o parto. Tem uma que está grávida, falou assim comigo, vê se pode. Dessa vez, na primeira consulta de pré-natal, eu sempre pergunto, quando a mulher já teve um parto, eu sempre pergunto o que você quer que seja igual e o que você quer que seja diferente. Aí Sim. ela teve coragem de responder para mim: não, eu quero um parto um pouquinho mais lento para eu poder curtir um pouco mais. Entendeu? Olha só, para dar tempo de eu chegar lá, curtir, entrar na banheira e tal. Tá vendo?